Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre triângulos. Pessoal, nós temos que um triângulo ele é o polígono que possui o menor número de lados, tá? Em relação aos elementos de um triângulo, nós temos um triângulo ele possui vértices, então eu tenho nesse caso A, B, C. Ele possui lados, então AB, AC e BC. Ele possui ângulos internos, então a gente denota ângulos pela letra do alfabeto. Nesse caso eu tenho alfa, beta, gama. Ângulos externos, que a gente pode denotar por alfa E, gama E e beta E. Então esses são os principais elementos de um polígono: lado, vértices, ângulos internos e ângulos externos. Lembrando que o triângulo ele não possui diagonais, tá? Existem duas formas de classificar um triângulo, que seria quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então, classificação de um triângulo quanto aos seus lados. Pessoal, nós temos que um triângulo ele pode ser escaleno. O que seria um triângulo escaleno? É aquele que tem os três lados com medidas diferentes. Então, aqui eu tenho um triângulo escaleno. Triângulo isósceles. Pessoal, o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. E, por consequência, os dois ângulos da base desse triângulo também vão ser iguais. Então, isósceles, dois lados iguais e dois ângulos da base também iguais. E triângulo equilátero é aquele que possui os três lados com medidas iguais. E, por consequência, ele vai ter os três ângulos também congruentes. Lembrando que cada ângulo interno do triângulo equilátero vai ser igual a 60 graus. Em relação aos ângulos, nós temos como classificar um triângulo de três formas. Ele pode ser um triângulo retângulo, que é aquele que possui um ângulo reto. Ele pode ser um triângulo acutângulo, que é aquele que possui os três ângulos agudos, ou seja, de medida maior que 0 e menor que 90 graus. E um triângulo obtusângulo, que é aquele, pessoal, que vai possuir um ângulo obtuso, que é um ângulo aqui com abertura, nesse exemplo. Essa abertura ela é maior que 90, porém menor que 180 graus. Condição de existência de um triângulo. Gente, para que um triângulo exista, a gente tem a seguinte condição. O maior lado desse triângulo, nesse caso A, tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados em módulo, ou seja, B menos C em módulo, e menor que a soma de B mais C também em módulo. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo, tá? Com medidas... Tenho aqui um triângulo com medidas 8, 10 e 6. Basicamente, o que seria a condição de existência desse triângulo? Se satisfazer essa condição, eu não preciso nem verificar a diferença, tá? O maior lado, que é 10, ele é menor do que a soma de 6 mais 8. Então, nós temos que 10 é menor que 14. Portanto, eu consigo construir um triângulo com medidas 10, 6 e 8. Beleza? Então, essa é a condição de existência ali de um triângulo. Pontos notáveis de um triângulo, pessoal. Então, nós vamos ver aqui os 4 pontos notáveis de um triângulo. O primeiro ponto notável é a mediana. O que seria a mediana? É o segmento de reta que sai do vértice do meu triângulo e divide o lado oposto na metade. Então, eu tenho que AM é a mediana relativa ao vértice A. E ela dividiu o BC bem no ponto médio. Nós temos, pessoal, que o ponto de encontro das três medianas de um triângulo nós chamamos de baricentro. Então, baricentro aqui está representado pela letra G, tá? Existe uma relação que diz o seguinte, pessoal, que essa distância de AG vai ser igual a 2 vezes a distância de GM. A gente fala que a mediana está numa razão de 2:1. Então, ponto de encontro aqui, baricentro. A altura. Pessoal, a altura também é um segmento de reta que sai do vértice do triângulo, porém ela vai ser perpendicular ao lado oposto. Então, nesse caso, AD é a altura relativa ao vértice A e ela é perpendicular aqui à base BC. Perpendicular significa que forma um ângulo de 90 graus.
O ponto de encontro das três alturas de um triângulo nós chamamos de ortocentro. O ortocentro, nesse caso, eu estou representando aqui pela letra H. Como um triângulo possui três vértices, obviamente a gente pode traçar três alturas aqui e elas vão se cruzar num ponto, tá? O ortocentro. Agora, a bissetriz interna. Pessoal, a bissetriz, ela vai ser o segmento de reta que também sai do vértice e divide o lado oposto desse triângulo aqui. A única coisa é que agora a bissetriz ela divide o ângulo em dois ângulos iguais, de mesma medida. Então, tracei a bissetriz relativa ao vértice A, significa que essa metade aqui vai ser igual a essa, ok? O ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo nós chamamos de incentro. Então, aqui, essas três bissetrizes elas se cruzam aqui nesse ponto e a gente chama de incentro. A mediatriz, pessoal, ela é um ponto notável, só que a mediatriz, ao contrário dos outros pontos notáveis de um triângulo, ela não sai do vértice. Ela vai ser o segmento de reta que ela é perpendicular ao lado oposto do triângulo, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus. E, além disso, ela vai dividir o lado oposto no ponto médio, na metade. Então, eu tenho que essa metade aqui vai ser igual a essa, tá? Então, a mediatriz ela é perpendicular e divide no ponto médio, porém, não sai do vértice do triângulo. O ponto de encontro das três mediatrizes de um triângulo nós chamamos de circuncentro, tá? Nesse caso, o circuncentro está representado aqui pela letra O. Congruência de triângulos, pessoal. Nós temos o seguinte... Dois triângulos congruentes são triângulos que possuem mesmos lados, ou seja, mesma medida de lado e mesma medida de ângulos. Todos os lados correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes também são congruentes. Eu não preciso provar que todos os lados de um é congruente aos lados do outro, nem que todos os ângulos de um são iguais aos ângulos do outro. Basta a gente usar esses casos de congruência que eu vou passar para vocês. Então, o primeiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Nós vamos ter nessa ordem, pessoal, que esses dois triângulos ABC e PQR, eles vão ser congruentes. Por quê? Porque o ângulo A é congruente ao ângulo P, nessa ordem, beleza? O lado AC é congruente a PR. E o ângulo C é congruente ao ângulo R. Então, nós vamos ter que, nesse caso, esses triângulos vão ser congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo. Entenderam que tem que ser nessa ordem, pessoal? Se não for nessa ordem, a gente não tem esse caso de congruência. Então, provei que esses dois triângulos são congruentes por esse caso. Mais um caso, lado, ângulo, lado. Se a gente tem nessa ordem que um triângulo possui um lado, no caso AC, é congruente a PR. O ângulo C é congruente ao ângulo R. E CB, ou BC, é congruente a QR. Então, nós temos um lado, um ângulo e um lado em comum. Então, esses dois triângulos vão ser o quê? Congruentes, por esse caso, lado, ângulo, lado. Outro caso de congruência é lado, ângulo e ângulo oposto, pessoal. Nós vamos dizer que esses dois triângulos aqui vão ser congruentes porque eles possuem um lado em comum, então, nesse caso, AC e PR, um ângulo em comum, o ângulo A é congruente ao ângulo P, e o ângulo oposto aos lados congruentes, ou seja, B é congruente a Q. Então, eles vão ser congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, porque é o ângulo oposto aos lados congruentes. O caso mais fácil, né? Caso lado, lado, lado. Se você tem que dois triângulos possuem os lados correspondentes todos congruentes, né? Então, esses triângulos vão ser congruentes. E um caso especial apenas para triângulo retângulo, pessoal. Se você tem um triângulo retângulo que ele possui uma hipotenusa congruente à outra e um dos catetos congruentes, então, obrigatoriamente, o outro cateto, pessoal, também vai ter que ser congruente. Então, eles vão ser congruentes pelo caso, aqui eu tenho um cateto, hipotenusa, cateto e hipotenusa. E, obrigatoriamente, esse ângulo reto vai ser congruente a esse.
Então, esses dois triângulos vão ser congruentes. Muito obrigada pela atenção de vocês, pessoal. Eu quero que vocês façam os exercícios que estão indicados. E até a próxima aula.